Boa noite, boa noite, boa noite. Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Pai, Criador do céu e da terra. É nessa hora, Jesus, que eu estou entrando na sua poderosa presença de oração. Salve, salve, Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai querido e Pai amado, nessa hora que eu estou entrando na sua poderosa presença de oração. Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e os anjos, nosso Pai, Criador do céu e da terra, o menino de Jesus, o Espírito Santo e os anjos, que eu pedi a misericórdia de todos da gente, pedindo ao Senhor Jesus, que traga a saúde e a proteção para nós. Senhor, meu Pai, socorre os seus filhos aqui nessa terra. Senhor, socorre nós todos, meu Deus. As crianças que estão doentes, meu Deus, levanta eles, Senhor. Dá a saúde e a proteção. Meu Deus e meu Pai, aqueles que estão desabrigados do vovô e da vovó, protege ele lá, Jesus Cristo, nosso Salvador. Aquelas crianças que estão no hospital de câncer, aquelas pessoas que estão com câncer em casa, com câncer internado. Família já não pode, já não sabe o que vai fazer mais, Senhor. É o Senhor que tem que socorrer nós, Paizinho. Pai querido, Pai amado, o Senhor é tão lindo, tão santo e tão puro na minha vida, na vida dos meus consulentes, na vida dos meus filhos, dos meus netos. O nosso Brasil, Pai, eu estou pedindo o socorro do Senhor para nossos brasileiros. As nossas pedras lindas, aqueles que estão incubados, meu Deus. Seja hospital particular, pelo SUS, vai lá, Senhor. Opera eles. Aquelas mamães que estão dando a luz, sentindo aquela dor terrível. Socorre eles, meu Deus e meu Pai. Aqueles que estão numa cadeira de roda em casa, socorre, Jesus. Arcanjo Miguel, socorre. Pelo amor de Deus, socorre eles. Tá em cima de um colchão que está acamado, que não se vira pelas mãos deles, não pode mais se virar. A idade está avançada e ali acamou e não quer se levantar. O Senhor tem o poder de levantar eles, Pai. Porque a dor é tão terrível, tão grande, que é o Senhor que tem que chegar e levantar eles, puxar na mão dele, pegar nele e levantar eles, porque ele não aguenta mais o sofrimento, a dor que ele está passando por ali. Meu Deus e meu Pai, socorre, Jesus. Eles, meu Deus, Jesus, eu peço ao Senhor, por todo santo do céu, por todo santo do céu, que o Senhor socorre eles todos, que tá desse jeito. Eu peço a nosso Pai, Oxalá Babá, que está aqui comigo nessa hora, Jesus, gravando, para milhares de gente, de pedra preciosa que está do outro lado. Meu Pai Ogum de Ronda, meu Pai Oxóssi Caçador, dono da minha coroa, e meu Pai Xangô, Caô, Cabecilê, meu Pai, salva suas forças, todos vocês. Os preto velho, avalanche de preto velho, meu povo cigano, meu povo baiano, avalanche de herê, avalanche de caboclo, de cabocla, todos eles que estão aqui comigo. E os outros que não podem faltar, meu Pai Baloaei, que é meu Pai Omolu, um grande guerreiro que acompanha eu desde quando eu nasci. Agora os outros que também não podem faltar aqui comigo, gravando aqui comigo, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito, minhas pombageiras, meus enxurros. Eu amo eles, porque eles nasceram junto comigo. Então, todos eles, todos, com todo carinho, com todo respeito, com todo o amor, por todos eles. É que nem assim, meus consulentes chegam para mim e eu falo, vamos respeitar os grandes e a pequeno e a grande. Porque todos da gente tem que respeitar uns aos outros.
seja que qualquer religião, crente, padre, pastor, macumbeiro, mãe de santo, rezador, benzedor, todo mundo é respeitado aqui nessa terra. Porque eu não posso julgar o outro porque eu nasci desse jeito. Por que eu vou julgar um e outro? Não, comigo não tem isso, gente. Cada quem pega a sua religião vai viver a sua vida. Porque foi Deus que me deu, então Deus deu para eles também. Tá entendendo, Pedra Preciosa? Deus não me deu esse dom? Não fez eu nascer com ele? Então, bem assim pode ser os outros de fora. Porque a gente não conhece ele, mas Jesus conhece. Os irmãos de luz que estão aqui conhecem. Então eu não posso julgar ninguém nessa terra. Ninguém. Porque eu não quero ser julgada. Por que eu vou julgar os outros? Eu sou na linha certa. Nem para lá e nem para cá. Eu gosto. Eu ir no meu caminho certo com Deus e meus irmãos de luz. Com meus consoletes. Porque todos que vêm a mim ficam bom. Por que será? Eu queria que vocês que estão me acompanhando, assistindo eu, beleza? Eu jogo um beijo para vocês. Obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. Mas eu quero deixar aí essa palavra. Por que Deus me deu esse dom? E se eu curo as pessoas ficam curadas. Por que será? Porque Deus me deu a reza, o dom, me fez assim e assim tem que ser. Porque é a vontade dele, não é a minha vontade. É a vontade dele. Mas se ele passa uma ordem, nós temos que cumprir com aquela ordem. É, Pedra Preciosa. Se Deus lhe deu uma ordem, cumpre com ela. Se Deus lhe deu a vida. Aí vamos parar agora. Eu vou refriquir aqui um pouco. Preste atenção. Uma comparação. Mas na vida real é verdade. Beleza? Se Deus me deu a vida, deu a vida para vocês, você vai tirar ela? Que Jesus deu a vida para nós? Nós vamos retirar ela? Não tem como, gente. Bem assim é o dom que Deus dá para nós. É, Pedra Preciosa. Tudo é um dom. Tem dom que você tem que dar vontade em você quando você é pequeno, mocinha, rapaz, de ser advogado, de ser juiz, de ser promotora, de ser delegado, de ser polícia. Tem o dom de ser pescador, de professora, trabalhador do campo, vaqueiro. Bem assim, foi Jesus que deixou os irmãos de luz aqui. Para nascer comigo, para nascer com outros, que é milhões de gente que benze, é milhões de gente que tem os irmãos de luz. Tudo Jesus deixou aqui nessa terra. Jesus deixou os curadores, os benzedores, tudo Jesus deixou. Agora vai caber que nós pegar a nossa luz e guiando, subindo as suas escadas. Mas Jesus não deixou a pessoa para matar ninguém, para estrupar, para roubar. Jesus não deixou esse tipo de coisa aqui dessa terra. Porque Jesus não ensinou isso a gente. Não, Jesus não ensinou. Jesus não ensinou ninguém para roubar nem matar. Ninguém é nada. E outros crimes, Deus não deixou. Jesus deixou o quê? Da gente trabalhar para nós suar, para ter nossas coisas de bem material. E ser bom filho com Jesus. Porque você sabe que Jesus fica triste com a gente? Quando a gente não faz a vontade dele, Deus fica triste. O Espírito Santo, ele fica triste. Os anjos do céu, ele fica triste. O metrô de luz, os irmãos de luz também, quando não faz o que eles querem, tudo certinho,
Eles ficam tristes com a gente. Porque eles trabalham comigo. Trabalham com milhões de outras pessoas. E quando a pessoa, o pai de santo benzedor de tudo, pastor, o padre, que não faz a vontade de Deus, ele fica triste. E por que nós não abrimos o leco do coração e a mente para aceitar nosso Pai, Criador do céu e da terra, que é o Deus grande, lindo e puro que nós temos dentro de mim? Eu tenho aqui, vocês têm aí do outro lado. Porque a palavra de Deus, ele fala, vinha a mim, aqueles que estão cansados, desprimidos, que eu sou a solução. Jesus é a solução da gente, de resolver tudo da nossa vida. Então, bora aceitar Jesus. Eu já não falo de você querer, não quiser ir na igreja de padre, não quiser ir na igreja de crente, não quiser procurar um benzedor, um pai de santo, mas chegue dentro da sua casa, do seu quarto, se ajoelhe, peça perdão a Deus de tudo que a gente faz, do dia a dia, da noite em noite, da semana, do mês, do ano. Chegue para seu quarto e fale com Deus, com toda a sua força. Ah, mas eu não fiz nada para pedir perdão a Deus. Beleza. Mas será que nem uma palavrinha errada, nem olhar de olho atrevelado, nem pensar um pensamento errado, o coração também não pensou nada errado, será que não fez isso? Eu duvido, uma pedra preciosa, daqui dessa terra, que não tem um pensamento errado. Só aquele que vive na mão de Deus, nos pés de Deus, junto com Deus, para poder pensar tudo certo. Eu penso também pensamento errado. Eu não sou santa, não sou nada aqui. Eu sou apenas uma selva de Jesus, junto com meus irmãos de luz. Mas eu peco. Eu sou benzedeira. Eu peco. Não vou dizer que eu não peco, porque eu não sou santa aqui. Ninguém é santo aqui nessa terra. Então, se vamos pegar com Deus, vamos rezar com Deus, vamos pedir a Deus a nossa proteção para todos da gente, não é verdade? Vou dar minha boa noite. Meu boa noite àqueles que estão em casa, boa noite àqueles que estão trabalhando, boa noite àqueles que estão no leito do hospital e boa noite àquele dentro do nosso Brasil, o axé, os nossos brasileiros, com todo carinho, as brasileiras, as mulheres queridas do nosso Brasil, os homens também queridos do nosso Brasil, com maior carinho, respeito e amor. Boa noite àqueles fora do nosso Brasil, o axé para eles também. E vamos que vamos, pedindo a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e os anjos, arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel, arcanjo Rafael, arcanjo Sarafim e Samuel, são os anjos que Deus está lá com Deus e que está aqui junto com a gente. Às vezes vocês não vê, mas ele está pegado comigo aqui e com vocês aí. E aí, pedra preciosa, uma coisa que eu sempre falo, eu vou responder aqui uma pergunta que uma moça me fez. Eu vou responder a ela. Vamos lá. Ela falou assim. Peraí. Ela falou, Dona Laide, eu estou muito triste porque eu fui no terreiro de benzedor e lá ela pegou, ficou com medo de voltar no terreiro. Por quê? Eu vi muitos Exu e pombagira nas pessoas. E ali eu me deu medo e fiquei com medo. Beleza. E eu gostaria de receber eles comigo, mas daquele dia que eu vi, no dia que eu fui, numa sexta-feira, eu fiquei com medo. Queria saber da senhora como a senhora é essa mulher guerreira, forte, que eu adoro assistir a senhora.
eu falei isso para a senhora ver que conselho a senhora me dá. Se esses Exu e Pombagira se faz só o mal. Boa pergunta. Eu vou responder vocês. Não deixou o nome, só deixou o final do nome. Cida. Tá bom, Cida. Obrigado. Obrigado por você estar me assistindo. Obrigado. Vou falar o que é certo. Cida, deixa eu lhe falar aqui uma coisa. Não precisa você ter medo. Você pode ir o dia que você quiser, a hora que você quiser. Qualquer terreiro tem Pombagira e Exu. Pombagira e Exu não é do mal. Não é do mal. Ele não atinge ninguém. O que é do mal, que eu já falei muitas vezes aqui nos meus vídeos, gravando, é as pessoas, preste bem atenção, você está me assistindo, é as pessoas que pegam uma entidade dessa, pode ser Pombagira e Exu, coloca o nome, faz um padeio, entrega numa encruzilhada, entrega no cemitério, e aí, para fazer mal para aquele. Mas as entidades, ela não tem nem sossego mais, as entidades, os Exu e a Pombagira. Não tem sossego porque o povo, de tanto fazer maldade, chama um, chama outro e faz maldade para os outros. E eles não é de fazer mal, eles é positivo. Os orixás, ele abre o caminho, ele ajuda a gente a caminhar, tirando as pedras, os espinhos da nossa caminhada. As Pombagira, elas é as rainha, princesa, advogada, juíza, doutora, uma grande mãe minha. Bem assim os Exu. Eles é o protetor, os guerreiros, advogado, juiz, doutor, um grande pai para mim. E para muitos pais de santo e mãe de santo, benzedor, tudo que tiver eles, é o protetor da gente. Eles não pegam, não vai fazer mal para ninguém. Você pode conversar com ele, sentar com ele, conversar, explicar o que você está passando, qual é o problema seu, que ele vai resolver. Ele não faz mal para ninguém. Agora, sabe quem faz monstro? Agora, outra pergunta. Respondi para você. Outra pergunta. Cristina, vamos lá. Perguntou aqui. Dona Laide, boa noite, boa noite. Eu queria saber que aquele povo, tudo que vai para o cemitério, que se enterra lá, seja em Catatumba, seja na terra, seja na grama, quando a gente entra lá que vai levar um morto, ou dia 2 de finado, eles podem pegar a gente dentro do cemitério? Vou responder essa pergunta. Peraí. Cristina. Peraí. Beleza, Cristina. Não, Cristina. Eu vou lhe responder sua procura. Eles não pegam. Outra. Com todo o meu carinho, com todo o meu respeito por todos que estiver lá, que está lá, lá só fica os ossos e a carne. Quando a pessoa morre na hora. Todo cemitério, todo mundo vai para aquele cemitério. Por quê? Porque não pode enterrar as pessoas quando morre em casa ou numa terra, numa fazenda. Não. Para trás tinha um cemitério, que ainda tem, porque eu sei, porque eu já fui. Nas fazendas, muito tempo atrás, 50 anos, 40 anos. Lá tinha um cemitério na fazenda, porque aquelas pessoas ali de perto, ou os entes queridos deles, dono da fazenda, enterrava ali, cercava de arame e enterrava a pessoa ali, pronto. Ali ficava tipo um cemitério de verdade, como se fosse nesse que a gente vai. Enterrar o povo e outras coisas. Então, o povo enterrava lá. Porque, inclusive,
o meu ex-marido deu a fazenda, a mãe dele, e lá enterraram o povo tudo dali daquela cidade, os mais velhos, que não tinha cemitério no templo, enterraram ali, cercaram ali, e hoje em dia botou uma cruz de pau e para eles lá é o cemitério que todos morrem vai enterrar ali. Agora, sobre aqueles que estão enterrados nesse cemitério, que é milhões de gente, ele não faz mal para ninguém. Nenhum deles faz mal ali. Sabe o que é que faz mal? Eu vou falar para você. O que faz mal para nós aqui dentro do nosso Brasil, seja de noite, seja de dia, sabe o que é? O ladrão. Isso você pode correr de légua, de dia e de noite. Por quê? Porque o ladrão ele vai assaltar você, vai roubar você na sua casa, vai roubar no banco, seu dinheiro, vai roubar em todo canto. É ladrão. Noite e dia, você tem que ter medo, todos da gente. Quando para uma moto perto de mim, com dois, eu já tenho um receio. E ali eu passo junto com meus orixás e Deus, passo tranquilo. E ele não me aborda. Você tá entendendo? Mas aí tem que ter medo de gente vivo. Não é daquelas pessoas que já se foi para o plano de Jesus. Não é, gente. Todos eles que chegam ali é só para enterrar só os ossos mortais. É os ossos e a carne. Pronto. A alma, dentro da pessoa que morre, a alma sobe. Que Jesus já veio buscar ele. Então, quando você pode prestar atenção, quando a pessoa morre, fica gelado. Por que que fica gelado? Você sabe por quê? Porque o defunto subiu. A alma dele subiu. Então ele fica sem gelado. Porque quando a gente, que morre um, presta atenção, que morre um, que fica quente, morreu, vamos supor, hoje de manhã, 8 horas do dia. Até 8 horas da noite está quente, até meia-noite está quente, a alma dele ainda está ali, com ele. Não saiu do corpo. Só que ele já morreu, mas não saiu do corpo. Porque isso aí eu já fui muito chamada para a pessoa desse jeito que eu estou falando aqui, gente. Já fui para muitas pessoas que já faleceu e eu fui, porque os filhos, pai, mãe, me chamaram para poder ver se estava morto mesmo ou não. E além de já chamaram o médico, quando a pessoa morre em casa, muitos já morreram em casa, chama o doutor para o doutor vir para ver se está coração batendo, o que que tá. E eu estava na hora. Então, quando eu cheguei lá, o defunto estava morto e estava quente, porque a alma dele estava ali ainda. É, gente. Inclusive, quando eu cheguei, eram as 9 horas da noite, eles morreram às 8 horas, 8 e pouco da manhã, que foi uma senhora que passou o derrame. Quando foi que eu cheguei lá de noite, que eles me pegaram, quando eu cheguei lá, na hora que eu cheguei na beira do caixão, ela deu um sorriso. Todo mundo viu. E a lágrima dos olhos desceu. Mas ela estava morta já de manhã que ela morreu. Quando eu fui, já era quase 9 horas da noite. E ela estava quentinha. Por que que ela estava quente? Por que que ela sorriu para mim? Por que que a lágrima desceu? Porque a alma dela estava ali ainda. Por isso que ela não ficou gelada. Mas para o doutor ela tinha morrido. Tá entendendo agora? Então a alma dela não subiu. A alma dela ainda estava ali, vagando, ao redor do caixão. Por isso que o corpo dela estava quente. Então, esses tipos de entidade, quem está ali naquele cemitério enterrado, não vai fazer mal para ninguém, gente. Você pode pegar
um colchão e botar lá dentro do cemitério. Vai dormir dentro do cemitério. Ninguém vai lhe abusar lá. Não vai ladrão, não vai ninguém. Nem eles que estavam ali, não. Pelo contrário, eles pegam ajudar você, porque vê a sua inocência. Quando ele sobe que ele tem religião com Deus, o plano de Jesus junto com Deus, eles têm pena daqueles que deixou aqui na terra. Porque muitos, milhões de gente querida que já se foi, ele vai para o plano de Jesus. Jesus caça um cantinho no céu e coloca ele. Então, de lá do céu, ele está vendo a gente, todos aqui, os entes queridos que ficou. Pode ter certeza, absoluta. Então, nós devemos ter medo daqueles que ficam na rua aqui, ó, bebendo, cachaceiro, drogado. Esse ladrão que assalta a gente, atira, mata. Esse vivo que está aqui encarnado de carne e osso, é esses que a gente deve ter muito medo e correr as léguas quando vê. Porque só Jesus na causa. Mas dos monstros você não precisa ter medo, não. Viu? Beijo no coração. Obrigado. Uma coisa que eu também vou responder para ela aqui e para os outros também que vai assistir, que quando a gente passa numa rua, num caminho, nós vamos caminhando, né? Ou de carro, de moto, seja lá o que for. Passou num lugar que está quente, ali tem um ente querido ali que é do bem. É do bem. Agora, quando você passa por um lugar, numa rua, seja lá em qualquer lugar, que está gelado, reze. Por que rezar? Porque ali só tem o que não presta. Porque tudo que morre fica gelado. E se ele está ali naquele local, seja na encruzilhada, num caminho, é porque ele está fazendo a penitência dele. Porque às vezes ele morreu ali, naquela estrada. Ele morreu ali de acidente. Seja matado, seja acidente. Então, na hora que a pessoa, vamos supor, para trás, até na Rubiataba que eu fui uns tempos para trás, tinha muita cruz. Daqueles que morrem em beira de acidente. Tinha muita cruz. Por que tinha cruz? Porque é a obrigação das pessoas que ficam para botar a cruz naquele local que a pessoa morreu. Porque aquele ente querido que morreu de acidente ali, que foi, ele vai voltar para o lugar que ele morreu. Então aquela cruz é para ele vir para rezar, para fazer a penitência dele, para poder, quando chegar no tempo dele, ele vai ficar rezando ali. E quando chegar no tempo dele, Jesus vai vir pegar ele e levar. Porque aqueles que morrem de miséria, não chegou o tempo dele. Aquele que morre de acidente, não chegou o tempo dele. Agora, aquele que morre ou por doença, ou porque já chegou a idade mesmo, ali sim, Jesus leva ele. Agora, aqueles todos que morrem de acidente ou matado, não chegou a hora. Então, aquela cruz, ele fica ali. A pessoa tem que colocar para poder ele vir rezar na cruz. Então, muitos anos atrás, as pessoas colocavam a cruz para aqueles em beira de estrada, onde ele morresse. Mas para que aquela cruz, dona Laíde? Para ele vir rezar pela cruz. No cemitério, vamos lá agora. O cemitério, ele tem muita cruz. Por que tem a cruz? Quando morre, coloca a cruz ou a sua catatumba. Sabe por quê, gente? Para ele rezar naquela cruz que está no cemitério.
ele vai rezar ali, em cima da catatumba dele. Tá entendendo? Se muitos bem soubessem, todos que morriam colocavam a cruz, seja em catatumba, em azulejo, seja em tijolo, seja enfincada. Por quê? Porque aqueles que foi enterrado ali, aquele corpo, que é os ossos e a carne, a alma dele vai rezar ali. Por ele e pelos outros que estão ali, porque tem muita alma que sobe para o plano junto com Deus. Eu acabei de falar, Deus faz um lugarzinho no céu e coloca todos eles. Mas e aquelas almas que morrem de acidente de miséria e de tiro? Acabei de falar, eles vão ficar ali, lá no cemitério, aquela cruz que bota a catatumba para rezar. Para ele rezar. Ali, a alma dele vai rezar ali. Agora, como Deus vem buscar ele? É no tempo de Jesus, não é no nosso tempo. Por isso que aqueles que ficam, os entes queridos daqueles que vai de acidente, de roubo, ou de bala e tudo, faca e tudo, reze para a alma daquele, da missa, três missas, 4, 5, 7, quando quer. Reze para a alma dele subir para o céu. Porque a alma daqueles que morrem não pode ficar no meio da gente. E é perigo ele ficarem. Sabe por quê? Porque ele vai ficar ao redor da família, ele vai querer levar um da família junto com ele. Seja de tiro, seja de faca, seja de acidente. Não chegou o tempo dele. Tá entendendo, gente? Então, é por isso que o lugar fica gelado. Se eu entrar no cemitério, na entrada, ou seja, em qualquer canto, que vê aquela friagem em cima de você, que você se arrepia, reze na hora o Pai Nosso, Ave Maria, o credo ali para você mesmo. Por quê? Porque tem um ente querido ali que quer ficar de junto com você. E muitos, eles não podem ficar junto com a gente. Por quê? Porque ele já morreu. Ele tem que seguir a vontade de Deus. É desse jeito. Por isso que tem muitos que morrem e a pessoa fica vendo dentro de casa, acompanhado. As coisas da casa se vira sozinho, se muda sozinho. É tudo desse jeito. Semana retrasada eu tive que fazer uma consulta com uma pessoa desse jeito e estava nessas condições. Eu já fui até no cemitério ver, botar sal, rezar na cova do rapaz, que ele foi enterrado no chão e na cova abriu a brecha que o caixão estava vendo. A terra espalhou para um lado, espalhou para outro, deixou no meio do caixão, sem terra. E própria família veio a mim, para me rezar. E ali eu rezei e pedi saco de sal e coloquei no caixão, batizando aquele que estava ali, que ele não queria subir. Ele estava na parte negativa, junto com a família. Ele não soltou a família, ele não queria deixar a família, ele não queria deixar os bens dele, então ele ficou ali. E a casa da família, tudo se mudava do lugar, sem ninguém, e estava um terror. E isso aconteceu, e acontece aqui dentro do nosso Brasil. Porque ele não queria, foi tão grande, tão grave esse problema, que a família, quando ele faleceu, a família, o caixão estava pesado por 6 homens carregando, e estava pesado. Ninguém aguentava o peso que o pai, mas os irmãos falou. Todo mundo ficou de terror, que estava pesado, parece que tinha tonelada dentro.
E não é por aí. Então, nessa hora, o que tem que fazer? É benzer, rezar. Para trás, quando acontecia isso, que o caixão estava pesado, pegava uma vara verde e encruzava, batendo, encruzando. Aí o defunto ficava levinho, todo mundo levava. Hoje em dia o povo não tem mais vara para bater, mas é reza, o credo, salve rainha, que é para poder eles chegar junto com Deus. Eles têm que saber que eles já morreram, ele não pode ficar aqui, junto com o pessoal dele, com os entes queridos que ficou. Então, é desse jeito, pedra preciosa. Eu me chamo Alaide, sou uma bezedeira com muito amor e carinho e respeito. Se vocês quiserem uma cura, uma reza de dentro para fora, manda o álbum, eu vou lhe atender com o maior carinho, com o maior amor, seja qualquer problema, qualquer doença que você estiver. Lembre que tem essa mulher aqui, guerreira, forte, para lhe acudir a vocês qualquer hora. Na emergência, qualquer hora. Agora, sem emergência, tem que ser horário de comercial, das 8 às 5. Tá entendendo, pedra preciosa? Então, qualquer coisa, assim, eu curo pela foto. Tem gente que mora longe, não pode vir, eu curo pela foto. Eu curo pela a água benta, rezar nos remédios de vocês, nos exames. Tá com a doença, eu vou rezar em cima dessa doença. Você pode ir no seu doutor depois que eu rezar. Não importa. Vai lá nele. Faz outra consulta. Faz outros exames. Se der a doença que você tiver, eu não me chamo mais Alaide. Porque tanto milhões de gente que vem a mim, tudo fica bom. E como que você não fica bom, mulher? E rapaz, levanta a cabeça. Que Deus está com vocês. Eu estou aqui pronta. Foi a minha reza que Jesus me ensinou e deixou em mim. O meu legado é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e os meus irmãos Luiz, mas a reza que ele deixou comigo. Então, vamos se pegar com Deus, pedra preciosa, vamos rezar junto, pedindo a Deus. Eu rezo de cá, você reza de lá, com o maior carinho com todos vocês. Pedra preciosa, eu vou pedir para vocês botar aqui esse dedinho, e aí todo mundo vai lá no YouTube, vai saber que todo mundo está gostando. Ajuda-me, por favor, ajuda. E eu ajudo vocês, vocês ajudam a mim. Deixa eu lhe falar que as coisas aqui da vida da gente aqui nessa terra é altas e baixas, de todos. Não tem um pedra preciosa que não seja de alta e baixa. Todos têm. Ninguém pode dizer, a grama do vizinho é mais verde que tem a gente. Não é não, gente, não é não. É porque nós não sabemos o que passa lá. Não é verdade? Nós não sabemos o que passa lá dentro. Aí a da gente não é mais verde, a de lá não é mais verde não. Não é não. Eu me chamo Alaide, sou a bezedeira com muito amor, carinho e respeito. Se vocês quiserem uma reza boa, uma cura, só você mandar o álbum que eu vou lhe atender com o maior carinho e amor do mundo por vocês, pedra preciosa. Ó, vou deixar meu coração aqui para você. Vocês deixam o seu para mim? Deixa. Eu rezo também pela peça de roupa. Quando você usar, você vai ficar bom, curado, em nome do Senhor Jesus. Num balde de água, numa garrafa d'água para você tomar banho. Muita gente me procura para rezar desse jeito. Eu atendo gente de Palma, de Bahia, Salvador, de São Paulo, até fora do Brasil, a China, os Estados Unidos e esse outro. Tem outro aí, que eu tô esquecendo o nome dele. Tô com ele na cabeça. Portugal. Então, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que o povo me procura muito. Tem até fora no nosso Brasil, né? Então, o rapaz tava acho que é da China, que ele me ligou para atender ele. É de lá, do lado de lá. Aquele lugar lá.
Então, eu só tenho que agradecer a Deus e a vocês todos. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Fica com Jesus, que eu estou com Ele. O Espírito Santo e os anjos que abençoe todos vocês, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, viu? Ame sua família, marido, mulher, ame. Dê beijo, abrace. Você já se olhou no espelho hoje? Você já deu um beijo no seu marido, mas seu dia deu um beijo no seu esposo deu um beijo em você? Se ame os esposa, a esposa, o esposo, se ame. Fale para sua mulher linda, querida, como ela é bonita, como ela é boa, como ela é correta. Se dê beijo na boca, se abrace. Ame seu marido também, fale para ele como que ele é um homem lindo, maravilhoso. Um bom marido, um bom pai, uma boa mulher, uma boa... Tudo que você estiver, ame seus maridos. Seja mais gostoso o casamento de vocês dentro de casa. Porque quando o homem e a esposa se juntam numa alma só, o casamento dura muitos anos. Os casamentos de hoje em dia não estão aturando nada. É um para lá, outro para cá. Se um vai com 90, o outro vai com 100. Para que isso, pedra preciosa? Ame, chega para sua esposa, fala palavras bonitas, linda, maravilhosa. Chega para seu esposo, fala que ele é o homem mais lindo, gostoso, lindo, maravilhoso. Não é levanta, escova os dentes, toma seu banho. É um para lá, outro para cá. Para que isso, gente? Pelo amor de Deus. Não, Deus não deixou o homem e a mulher para ser desse jeito, não. O marido e a mulher, não. Quem é desse jeito, um para lá, outro para cá, é quem não tem o casamento. Nada disso. Tá entendendo? Mas a mulher e o marido devem se amar. Ser uma alma no corpo só. Respeitando o seu marido respeita a sua mulher. Muda isso. Eu estou falando agora. Mude isso. Amanhã esse dia faz isso. Vamos deitar, marido? Vamos, meu bem, vamos. Minha linda, se deite, se ame, tá entendendo? Graças a Deus, os casamentos vai ser muito mais. Se vocês mudar o casamento do jeito que eu tô falando, não vai ter casamento mais separação. Agora, por uma coisinha pequena, briga, discuta. Aí joga uma panela em um, joga o copo no outro, joga pesada do sofá, joga pesado, derruba a televisão, geladeira e vai pra cama, desmancha tudo, joga lençol no chão. Que é isso? Aonde se viu isso? Aí um deita pro cabeceira da cama, o outro deita pro pé da cama, outro deita no sofá, outro deita no quarto, errado. Não, gente. Aí é de vista de fio que briga, é de vista de sogra, de vista de sogro, pensando que o sogro é ruim, a sogra também é ruim. Vamos parar por aí. Vamos ter mais paz com Deus, porque quando o casamento é lindo, maravilhoso, Jesus está junto. Aprenda a rezar os dois. Pega na mão dos dois, vamos rezar o Pai Nosso? Vamos. Vamos rezar, vamos, mulher, marido, filho. Faz a sua oração com Deus na sua casa. Se vocês não quiserem ir na igreja, não precisa, mas reze dentro de casa. Vê que o seu casamento vai para frente. Vai para frente, porque Deus está aí com o casamento de vocês. Deus está dentro da sua casa, Deus está na sua empresa, está em tudo que vocês fazem. Jesus está colado com você e o Espírito Santo e os anjos. Quando o casamento é bom, é feliz, demônio nenhum, usura, inveja não ataca, porque o amor de vocês dois é maior, que Jesus está no meio do casamento. Faz isso que nem eu estou falando, gente. Porque Deus, tem gente que fala assim, Dona Laída, a senhora não tem problema? Falei, não. Todo a gente tem problema, mas o problema que eu tiver eu jogo para um lado e resolvo tudo na hora. Porque força negativa não fica comigo. Eu coloco bem para longe. Quando chega uma pessoa com força negativa falando uma coisa errada, eu falei, epa, para. Porque vamos botar força boa, vamos botar Jesus e Deus chega junto com a gente. Em nome do Senhor Jesus. Então fica com Deus, ó.
Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fica com Jesus, ó. Um beijão para vocês todos aí. E até amanhã, que Deus quiser. E Ele vai querer. O axé.